internauta, muito boa tarde. Já está no ar mais um Chá das 5, hoje para falar de Taekwondo. E eu recebo o analista de desempenho Paulo Dias, analista de desempenho do Diogo Silva, que estava lá em Londres, e também a repórter do Diário Lance, Beatriz Garcia. Obrigada pela presença de vocês. Vamos falar de Taekwondo? Infelizmente não tem como falar que o Diogo Silva, né, Paulo, quase pegou uma medalhinha. Ele já foi quarto lugar em Atenas 2004, foi quarto lugar de novo em Londres. Londres agora é quinto, né? Que nós tivemos duas medalhas de bronze, digamos quinto. Que foram Ficou duas em de quinto. Exato. Pois é, então o melhor resultado dele foi em Atenas 2004, né? Bom, mas dá pra comparar, dá pra fazer parecido. O que aconteceu? A gente tá vendo as imagens da luta aí do Estados Unidos do Diogo Silva. Ele perdeu, né, pro americano Terence Jennings, tomou um chute na cabeça no último segundo da luta. Ele que estava vindo bem, né, no confronto, já tinha equilibrado, empatado a luta, mas no finalzinho tomou aquele chute. O que aconteceu com o Diogo? Bruno, é mérito do Terence, sabe? É mérito dele. Assim, não foi uma questão de no meu ponto de vista, tá? Não foi uma questão de arbitragem. No minuto, como você falou, no segundo zero, se você for colocar lá até onde eu estava vendo a transmissão, foi onde teve o contato na cabeça. Então você não tem como dizer se... Não tinha como dizer que acabou o tempo. Acho que teria que ter uma ferramenta que visse se estava em milésimo de segundo ou se realmente tinha parado o tempo. Você está acostumado a trabalhar com o Diogo. Conta o seu trabalho um pouquinho pra gente, como é que é? Então, Bruno, eu trabalho agora com o Diogo desde os Jogos Mundiais Militares de 2011, nessa função de estrategista e analista de desempenho. Né? Então, nosso trabalho você acompanhou todos os adversários possíveis dele em Londres? Exatamente. A gente tenta pegar todas as imagens dos adversários. A nossa ideia foi pegar lutas, principalmente com esse sistema eletrônico que nós temos aí, que é o da Daido. É um sistema que ele recebe o impacto e soma logo o ponto, né? Porque ele modificou toda a estratégia de luta, toda a parte tática de luta, até a técnica da luta em si foi modificada. Então a gente pegou exatamente esses atletas que estavam competindo com esse sistema, que foi, se não me engano, foi 2010, 2011 e algumas competições agora em 2012. O que você destacou de importante para ele levar para os jogos? Olha, a capacidade dele como lutador acho que é o ponto número 1 disso. Ele é um lutador assim excepcional. Por mais de todas as dificuldades que ele tenha, ele consegue se concentrar, se focar. Isso é muito importante para o atleta. Nossa, ele ontem estava no dia... Era o dia do Diogo ontem. Pelas entrevistas dele, acho que o jeito que ele estava tratando o evento, na grandeza que é os Jogos Olímpicos, mas ele tratando de uma coisa assim, que ele estava dominando. Você chegou a falar com o Diogo lá em Londres? Não tive a oportunidade. Meu contato era direto com o técnico dele. Então eu passava todas as análises que eu fazia pela internet, né? E eles tratavam lá como elaboravam a melhor estratégia. E me diz uma coisa, você falou que foi o dia dele, né? Mas infelizmente ele não conseguiu vencer ali na disputa pelo bronze. O que deu de errado então? Tá, no bronze, né? Isso. Então, a gente fala de luta, né, gente? Então, assim, é mérito dos atletas, né? Não é nem demérito do Diogo, Exatamente. É mérito do americano que conseguiu ali no último segundo, no segundo zero, fazer aquele chute na cabeça e, infelizmente, ele até pediu revisão de imagem para os árbitros tinham dado a luta como empatada e aí o americano pediu revisão das imagens e o árbitro pôde rever as imagens, né? E aí viu que realmente o americano tinha feito o chute na cabeça e aí concedeu a vitória para o americano, né? Então é bem difícil falar do demérito do Diogo. Exatamente. Assim, acho que você vai falar, o atleta estava sentindo dor, lesão. Tinha certos momentos que o Diogo estava fazendo estrategicamente a questão de aproveitar o tempo daquele tempo ali médico para se recuperar. Então ali você via que ele voltava já focado na luta, ligado, bem ativo, entende? Então assim, eu digo que foi mérito do Terence mesmo, que ele também... Ele não falhou em nada? O Diogo? Não falhou não falhou em nada não. Ali é a luta é franca e ela tem que sempre ser franca.
Você falou em lesão e a gente não tem como deixar de tocar nesse assunto. O Diogo Silva, depois de perder essa luta, revelou que tinha uma lesão no quadril. Ele falou que 4 meses antes da Olimpíada, ele no treino se machucou e foi com uma espécie de fratura no quadril. Você sabia disso? Ele disse que não contou pra ninguém, inclusive pra confederação, porque ele sabia que podia ser cortado. Olha, Bruna, fratura é uma coisa bem grave. Fratura é algo que você... No taekwondo, uma fratura no quadril, você não consegue nem andar. Uhum. Então, eu acredito ele não tinha comentado de lesão, nada disso? Não, eu acompanhei ele na última semana. Não reclamava de dores, nada disso? Não, os dois eram comuns do treino. Eram dores comuns do treino, como qualquer lutador tem. De pancada, como a gente tem muita luta, muito contato. Bia, é uma situação complicada, né? Não revelar uma lesão por conta de um medo de corte? Com certeza. É uma coisa que coloca em risco a integridade do atleta e pelo que ele está falando, que ele realmente não comentou nem que estava sentindo dor, muito menos de uma fratura no quadril. E a confederação mesmo, ela teria que disponibilizar os seus médicos e quem fosse da alçada, né, para cuidar do Diogo e realmente ver se essa lesão existiu ou não. Porque realmente, com uma fratura no quadril, você está representando o seu país, mesmo que por esse medo dele ser cortado, ele sabia que ele estava indo para Londres porque ele tinha conseguido a vaga, porque ele tinha sido um bom lutador e foi por mérito dele conseguir a vaga para ir para Londres. Então, a partir do momento que ele se lesiona e ele esconde isso da confederação, isso não é nenhuma atitude de atleta, né? Porque a gente, até muito nas lutas, a gente aprende muito todo mundo fala que nas lutas você aprende muito a ser ético, a ser honesto, ser correto. Então, se realmente isso aconteceu, a gente não sabe, ele está aqui dizendo que nunca ouviu falar de lesão nenhuma, principalmente de fratura no quadril. Isso seria uma questão muito grave, que o Diogo escondeu isso e se isso realmente aconteceu, talvez a medalha de bronze ou a medalha de ouro, prata, não tenha vindo por causa da lesão, né? Assim, então, exatamente, se for o detalhe de uma fratura no quadril... Você ficou surpreso dele ter falado isso depois? Não, estou sabendo agora. Eu estou sabendo desse comentário agora com vocês. Mas assim, se isso não é detalhe para você perder um bronze ou ir para um ouro, isso é detalhe para você não competir. Uhum. Então, para você ter uma fratura e você lutar o nível que ele lutou, acho que aonde ele foi, ele perdeu no... decisão do árbitro, o segundo colocado do mundo. Uhum. Entende, gente? É segundo colocado do mundo e precisa perder por uma decisão do árbitro. O árbitro que reuniu e deu a vitória pro... O Diogo, ele disse, né, que ele não tinha... que ele tinha feito aquilo que ele foi para Londres para fazer, que ele tinha ido lutar e que ele lutou bem. E que ele não perdeu para ele mesmo, que o papel dele, ele cumpriu, que foi uma decisão do árbitro. Então, o que tirou o bronze dele não foi uma má luta dele, não foi o americano, foi o árbitro, né? O árbitro que decidiu por rever as imagens e dar a luta como encerrada. Exatamente. Depois dessa luta também, o Diogo teve um discurso que me deixou um pouco surpresa. Ele falou assim, ele disse que em relação à próxima Olimpíada, 2016, ele falou que não tem condição de viver esse inferno de novo, de se classificar, de preparação. Acreditou que realmente seja desgaste muito grande, ele já tem 30 anos. Uma próxima Olimpíada seria realmente muito desgastante, ele se preparou muito para estar em Londres, não teve a medalha que ele tanto queria. Eu acho que é normal um pouco de decepção, né, com ele mesmo, assim. Você acredita que daqui a pouco, quando ele esfriar a cabeça, isso vai mudar ou não? O Diogo além de ser atleta, ele é uma pessoa de grandes projetos, sabe? Ele é um visionário, ele consegue projetar o que ele quer. E se vai ser lutando, se não vai ser lutando, acho que vai depender exatamente de acalmar esse momento, sabe? Está muito recente ainda. As dificuldades que nós temos aqui para representar o Brasil, exatamente como ele representou, é muito grande. Acho que um dos comentários que eu ouvi depois da luta dele foi que sem a medalha ele volta para o buraco, e agora é ele voltar para esse buraco e começar a descavar, sair desse buraco para voltar ao céu, como ele disse. Então é uma pessoa que ainda tem essa força de vontade, sabe? Mas se você for ver o estresse, o que ele passou, o que nós vivenciamos, o que a gente vive dentro da modalidade, em questão mesmo do atleta de alto rendimento como ele, é muito triste, é muito pesado. Bom, vamos falar da Natália Falavinha, ela estreia amanhã, sábado.
E ela que é a única brasileira, né? A única atleta do Brasil que tem uma medalha olímpica. Nosso ícone, né? Com certeza, faturou um bronze em Pequim 2008 e a Natália vai com tudo para essa Olimpíada de Londres em busca de mais uma medalha. Ela estreia amanhã, sábado de manhã, contra a sul-coreana In Young Lee. É isso mesmo? 2 vezes campeã mundial. Você que conhece bem esses adversários brasileiros, diz aí, é uma estreia dura? Olha, isso aí é. No fator sorte, a Natália não foi bem, sabe? Mas assim, ela no fator de capacidade técnica, de determinação, é outro atleta também que tá na sua excelência. Aí podemos falar que a Natália é bicampeã mundial, a coreana, mas a Natália também tem a sua medalha no Mundial, tem todo o seu currículo dentro do taekwondo, que isso aí não é nenhum obstáculo para ela que é intransponível. Falar da Natália é um pouco complicado porque todo mundo deposita nela uma esperança muito grande por ela ser o principal nome do Brasil no taekwondo. Então, ela vem desse ano de lesões, né? Todo mundo sabe que ela vem passando por um ano não muito bom, que ela se lesionou algumas vezes na temporada de 2012. E ela chega para essa Olimpíada já tendo que estrear com uma atleta 2 vezes campeã mundial. É uma carga, mas a Natália, pela atleta experiente que ela sabe lidar com essa pressão, ela sabe lidar com isso. E é torcer para que na hora da luta a adrenalina suba, que ela não sinta muitas dores e que ela consiga fazer uma boa luta amanhã. Bia, como você falou, eu ia falar exatamente sobre isso. Ela passou por 2 cirurgias no joelho direito. Não é fácil. O taekwondo vive de bastante chute, né? Esse movimento do joelho é importantíssimo. Queria saber de você, como é que tá a tua expectativa em relação aos golpes da... Medalha de ouro, Bruno. Você acha? Bruno, a gente tem que agir como torcedor e é o que eu sou, é ouro, vai ser. Você acha que o atleta sempre fica, a gente escuta falar bastante no futebol também, que o atleta fica um pouco receoso, às vezes, com medo de viver toda aquela lesão de novo? Você acha que ela vai tentar se segurar um pouco nos golpes? Isso psicologicamente influencia 2 cirurgias no joelho direito? Eu não acompanhei a Natália na classificatória pan-americana, né, que é na qualificatória pan-americana que teve no México em novembro, tá? Então, onde ela conseguiu a vaga olímpica. Se fosse isso, era nitidamente ali naquele momento que ela ia ter esse problema. Então, ela conquistou essa vaga. Ela foi assim, você via... Qual foi a trajetória dela? Entrou nos Jogos Pan-Americanos e também no Guadalajara, ano passado. Não teve um bom resultado, mas, gente, isso aí a gente tem uma progressão nisso, e você tem um pico, tá? Então, ela conseguiu a vaga, que exatamente era o objetivo ali, o mais importante. Ela conseguiu a vaga para os Jogos Olímpicos. Você está colocando uma crescente, então. Exatamente. Então, ela tem, assim, o pessoal que acompanha ela conseguiu ter um trabalho de excelência mesmo, que ela foi para os Estados Unidos treinar com o pessoal que é de fora, que já também tem muito gabarito nessa parte. Tá bem. E tá otimista, porque a gente exibiu uma matéria da Natália Falavinha aqui no programa e ela disse que estava muito confiante, principalmente pelo fato de que está sentindo que está melhor em Londres do que em Pequim 2008. O amadurecimento, né, Bruno? Então experiência. O amadurecimento, a experiência, isso aí é inevitável. Então, vai ter o medo, tem que ter o medo. É normal, né? O frio na barriga é o necessário para você ter coragem. E você começar já a despontar. Então, assim, é a primeira luta. Então, a gente fala de Jogos Olímpicos. Se você for ver, são 4 lutas para ser campeão olímpico. Para você ser campeão mundial, são 8 lutas para você ser campeão mundial. Então, assim, é um evento que tem nome, sabe? Tem nome. E são atletas de grande potência. A Olimpíada desgasta muito menos o atleta do que o campeonato mundial, né? Muito menos. Então, assim... Psicologicamente, eu não sei. Isso já é um outro fator. O fator psicológico são uma das coisas que mais influencia na Olimpíada, porque é uma competição principal do esporte. A atmosfera da Olimpíada é completamente diferente do campeonato mundial. Apesar da Natália ser uma atleta super experiente, ter na sua bagagem uma medalha olímpica, medalha em mundial, estar na Olimpíada pesa. Mas é torcer, né, para que, já que são 4 lutas,
para que ela consiga ter o seu melhor desempenho e, quem sabe, vir mais uma medalha. Ontem mesmo eu estava acompanhando todos os atletas, desde o número que foi o campeão olímpico, o turco, até o iraniano, que são os dois cabeças de chave. Quando eu vi a luta do iraniano, eu falei, ele não está no dia e não está bem, ele não vai ser campeão. E nós vamos chegar e nós vamos faturar essa medalha. A gente vai ganhar esse iraniano. Então, assim, você vê o dia do atleta. Pô, estou falando do número 2 do ranking mundial, que era o iraniano. Quando o Diogo lutou com ele falou que ele tinha lutado com o Neymar. Porque o iraniano, como ele é o 2 do mundo, ele é um dos principais atletas que figuram no ranking mundial. Ele falou, eu acabei de lutar com o Neymar. Pois é. Então, assim, para você ver que a comparação do iraniano com o Neymar não foi à toa. E ele falou também de altos investimentos que o próprio país, que o Irã faz no taekwondo, que aqui no Brasil não acontece. Lá o taekwondo é pra gente o futebol. Então lá o pagamento deles às vezes é em petróleo, o governo dá toda a estrutura necessária para que o esporte cresça. E aqui no Brasil já é um pouquinho diferente, né? O taekwondo já não é tão valorizado assim como o futebol. O taekwondo é o esporte número 1 do Irã. Então, assim, a luta, né, as lutas em si é o esporte número 1 do Irã. É uma tradição do povo, né? O povo que vive em guerra. Então, assim, é um povo que tem esse histórico de conflitos. O taekwondo tem muitas medalhas. Eu não sei quantas medalhas o Irã já trouxe para o taekwondo. Com o taekwondo, né? Gente, eu vou dar uma pausa rapidinho no taekwondo, o assunto tá ótimo. Eu quero convidar você aí também para participar do nosso programa. Manda sua pergunta pelo Facebook, o endereço é facebook.com.br/Grupo Lance. Agora chegou o momento da gente ver os outros destaques olímpicos do dia. Vamos ver aqui no telão. A ciclista Skel Stein sofreu um grave acidente durante a prova do BMX nesta sexta-feira. A atleta de 21 anos precisou ser removida de maca do circuito. Apesar do acidente, Skel está consciente e vai fazer outros exames. Esta não foi a primeira vez que a brasileira sofreu uma queda preocupante. No PAN de Guadalajara, em 2011, Skel passou por um susto parecido. O sonho do ouro olímpico chegou ao fim para Alisson e Emanuel. Em um jogo muito equilibrado e emocionante até o último ponto, os alemães Brink e Heckermann venceram a dupla brasileira por 2-1 e conquistaram o ouro. Para os brasileiros, valeu a prata. Os Estados Unidos derrotaram o Japão por 2-1 e conquistaram o ouro no futebol feminino. Em 5 edições da modalidade nos Jogos, as norte-americanas venceram 4. Não subiram no pódio, apenas em Sydney 2000. E o Brasil está pela primeira vez na final do boxe olímpico. Esquiva Falcão venceu o britânico Anthony Ogogo por 16-9 na semifinal da categoria até 75 quilos e vai disputar a medalha de ouro em Londres. A luta será neste sábado. E Yamaguchi Falcão, irmão dele, pode igualar o feito se vencer o russo nos meio pesados hoje às 18 horas, horário de Brasília. Sensacional o Esquiva aí na luta por uma medalha de ouro. E agora eu quero mostrar para vocês que em Londres tem outras atrações além dos Jogos Olímpicos. A nossa repórter Ana Luísa Prudente vai mostrar pra gente. Na Olimpíada de Londres, um lugar na Baker Street vive uma competição à parte. Centenas de pessoas todos os dias disputam um lugar nessa loja, que há 12 anos faz a alegria dos fãs dos Beatles. There's nothing in it that people don't like, you know. Beatles fans can't just buy one thing. Os produtos vão desde camisetas, bolsas, relógios, até raridades como essa jukebox no valor de 5 mil pounds, cerca de 15 mil reais, ou mesmo um quadro com a foto e autógrafos da banda inglesa por 21 mil reais. A Beatlemania não tem um público específico. Ringo, Paul, George e John são adorados em todos os cantos do mundo, mas um certo país ganha em número de fãs. You can't really say the Beatles are big everywhere in the world. There's nowhere where the Beatles aren't popular, but I have to say we do get a lot of people from Brazil. Por isso mesmo, a vendedora Raquel tem um papel de destaque na London Beatles Store. Estou trabalhando na loja desde fevereiro de 2012. Vim pra cá porque eu gosto de Beatles, óbvio, né? E já tinha trabalhado com o público antes. E eles estavam precisando de alguém que falasse português. A quantidade de brasileiro aqui é absurda. Eu diria
talvez 65% daquela terra. A paixão pelos Beatles não tem fronteiras e segue crescendo a cada dia. Agora, ainda mais com os Jogos Olímpicos de 2012. We're getting different people from different countries that we haven't got so many before. So, you know, particularly a lot of people from China. It's nice that other people have come for the games and then they found our store. Lindo, eu conheço várias pessoas que ficaram loucas nessa loja. É realmente demais. Gente, vamos voltar a falar de taekwondo, né? Vamos lá, falar. Tem pergunta aqui do internauta pra você. Vamos lá, é pergunta meio complicada, hein? O Luiz Santana quer saber de você o seguinte. Ele falou que ele não admira muito o jeito que o Diogo Silva luta, mas achou ótimo o resultado dele, achou que ele foi muito bem na Olimpíada. E quer saber o seguinte, se não foi um pouco uma irresponsabilidade médica da confederação que não viu, que o Diogo passou conseguiu ir para a Olimpíada sem ter uma avaliação médica da confederação, se não foi uma responsabilidade muito grande ele ter ido para a Olimpíada com essa fratura no quadril. Então, Bruno, volto a dizer, Luiz Santana. Então, Luiz, assim, isso aí não foi um detalhe que fez com que ele perdesse o bronze ou o ouro, tá? Mas você acha que deveria ter um rigor, assim? A confederação teria que avaliar os atletas antes deles passarem por uma avaliação médica? Acho que é mais ou menos essa a dúvida dele. Se fosse algo que já tivesse numa rotina ou algo que tivesse já estabelecido, sem dúvida. Mas eu não vejo... Claro, vamos lá, que em outro... Eu não sei como é que pode ser em outras modalidades ou até mesmo digamos lá, no desporto militar. Então, isso pode ser, é obrigatório que tenha toda uma avaliação médica e tudo mais. Agora, isso cabe a cada organização fazer ou achar que tem que ser feito, entendeu? Mas isso não fez a diferença do resultado, não. Tá certo. Não foi, não. Bom, o nosso programa está chegando ao fim e não tem como deixar de terminar sem falar do vôlei masculino que está na final da decisão da Olimpíada. Vai disputar a medalha de ouro contra a Rússia, venceu 3-0 hoje a Itália, foi um jogaço, você está vendo as imagens dos meninos, atropelaram a Itália, que estão na decisão, então vão enfrentar a Rússia domingo, né, Bia? Domingo, exatamente. E eles venceram bem, venceram com tranquilidade. O segundo set foi 25-12. Foi um jogo muito atípico, porque estava todo mundo esperando uma Itália muito inflamada por ter tirado os Estados Unidos, atuais campeões olímpicos. Exatamente. Freguês. Então estavam todo mundo esperando que fosse um jogaço, como foi, de repente, um Brasil e Rússia do vôlei feminino. Mas não foi, os meninos sobraram, deram um show de voleibol em quadra e vamos ver domingo aí que de repente vem esse ouro. E vale lembrar que a seleção masculina de vôlei, ela tá indo para essa final fazendo um feito inédito. Porque é a única seleção masculina do mundo a ir para 3 finais olímpicas consecutivas. Ninguém tinha feito isso até então. Demais. E no 4 por 100, as meninas, infelizmente, ficaram em 7º lugar, não conseguiram uma medalha na final. Mas eu vou mostrar para vocês então agora o quadro de medalhas, que os Estados Unidos estão em primeiro lugar com 40 ouros, 25 pratas e 26 bronzes, 196 pontos. A China agora está em segundo lugar com 37 ouros, 25 pratas e 19 bronzes, 180 pontos. O Brasil, em 24º, tem 2 ouros, 2 pratas, 7 bronzes, 17 pontos. No critério lance, vocês já sabem, o ouro vale 3, a prata 2, o bronze 1. Paulo, obrigada pela sua presença. Bia também. Agradeço vocês. Obrigada. Foi um ótimo programa e segunda-feira fica ligado porque é o nosso último Chá das 5. Até lá!